Oi, gente, bom dia. Queria dizer para vocês que, primeiramente, eu fico feliz com a repercussão que o primeiro vídeo trouxe, né, para muita gente que assistiu. Eu recebi bastante mensagem e realmente fiquei muito empolgado porque a gente sempre pensa que a gente está sozinho, imerso nos nossos pensamentos, nas nossas questões, quando na verdade tem muita gente comungando sendo habitado pelos mesmos desconfortos ou pensando a mesma coisa que a gente pensa, mas com dificuldade de elaborar, com dificuldade de transformar isso em discurso. Né? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre ansiedade. Eu acho assim que eu sou uma pessoa bastante ansiosa. Isso tem me atrapalhado desde que eu me entendo por gente, né? Essa questão da minha ansiedade. Me lembro inclusive de quando eu entrei na faculdade de moda, que foi a primeira graduação que eu fiz, aliás, a segunda, que eu entrei primeiro em História e depois em Moda. Eu me lembro que eu decidi logo, assim, acho que no segundo semestre, quando me vi em disciplinas, fazendo disciplinas práticas, que eu não tinha a menor habilidade no curso, me vi querendo já ser professor, né? Assim, estar, digamos assim, seguir carreira acadêmica. Eu não sabia, não tinha a menor ideia do que seria um mestrado, como é que funcionava o processo, mas eu já dizia assim, qualquer coisa se não der certo eu vou para o mestrado. Né? E foi bem isso que aconteceu, né? Eu entrei no PET e comecei a fazer algumas pesquisas, me familiarizar com autores, né, com conceitos, com o modus operandi de uma pesquisa, digamos assim, e incorporei esse hábitos de pesquisador, que é uma coisa que a gente vai sofisticando com o passar do tempo, né? Ou seja, fazendo pesquisas. Não existe uma não é de uma noite para o dia, de uma assentada, como falava Bourdieu, né? Não é nem também não é nem uma espécie de genialidade que faz com que a gente acorde um dia pesquisador, se sentindo pesquisador e fazendo pesquisa e já, enfim, produzindo. Não é bem isso, a gente sabe disso, né? Mas enfim, eu queria dizer isso porque desde sempre eu me senti muito sem lugar. Eu acho que dentro da universidade, né? E com dificuldade mesmo de elaborar o meu pensamento, sempre fui uma pessoa que eu acho que me considero uma pessoa dedicada, estudiosa, extremamente insegura, né? Inclusive tenho muita dificuldade de estar aqui para elaborar um pensamento junto com vocês e pensar junto e, e, enfim, transformar o que me habita em discurso, os meus desconfortos em discurso. Mas essa coisa de se sentir sem lugar, eu acho que vem muito em função, e isso em várias áreas da minha vida. Do modo como eu fui me constituindo como sujeito, né, a partir das minhas experiências com o outro, né? Como tem muita coisa que a gente não tem acesso a isso, né? Porque tá dentro de uma, digamos assim, não tá dentro da nossa, não é totalmente consciente, digamos assim, né? Para não pensar o inconsciente como uma caixa que a gente vai lá e acessa, né? Mas constitui de sobremaneira a nossa subjetividade, né? Então, assim, esse processo de ansiedade, ele vem me atrapalhando em muita coisa na minha vida, né? Desde me sentir assim diminuído nas minhas relações com o outro, né? De sempre achar que o outro tem coisas melhores do que eu, qualidades melhores, que o outro é mais inteligente, que o outro tem algo a dizer, né? E eu acho assim que a própria relação, a minha relação com o ambiente universitário, com a academia. Isso me frustra muito porque eu investi durante muito tempo e continuo investindo na minha formação acadêmica, né? Então, eu não sou uma pessoa, eu não tenho muito lazer, não saio muito, né? Desconheço muita coisa da internet, do que tá acontecendo, de memes, de tarará e tal, e às vezes me sinto assim muito deslocado porque aquilo que eu mais invisto, digamos assim, onde eu coloco mais as minhas energias,
muitas vezes me frustra muito, né? Porque eu vou com muita força para aquilo, com muita intensidade, e às vezes não consigo controlar totalmente a minha performance. Ou seja, eu sempre tive muita dificuldade, talvez por isso eu tenha buscado esse diálogo com a psicanálise, em acreditar numa espécie de autocentramento do sujeito que controla o discurso, né? Ou seja, de estar dentro de uma... Eu me esforço para isso, mas nem sempre consigo. Até porque eu não só gaguejo, mas eu admiro também a gagueira, né? O gaguejar, o formular, o pensamento enquanto se pensa, sabe? Então essa ideia do pensamento pronto me incomoda muito, que a gente vê muito nas ciências sociais, na sociologia, né? A ordem do discurso ali se fazendo presente, uma captura muito grande na nossa fala, né? Na nossa escrita, quase que como uma transposição de elementos de matriz religiosa para dentro da universidade, do ambiente acadêmico. Eu acredito que isso tenha em muitos ambientes, eu digo isso com os rituais, né? Os rituais, como é que os rituais eles acontecem, as próprias bancas, as relações que muitos alunos têm com seus orientadores, com alguns de seus professores. Eu não estou generalizando esses processos, né? Eu só estou dizendo que eu percebo muito essa transposição, um certo pudor, né? Muitas vezes quando você trabalha com determinados objetos de pesquisa, sobretudo que envolvem sexualidade, ainda dentro da academia, ainda é visto assim com um certo pudor, né? Inclusive eu sofri muito isso na minha turma de mestrado, na minha época de mestrado, né? Sempre que eu tinha que falar do meu objeto de pesquisa, eu ficava completamente tomado por essa insegurança de achar que meu objeto não era importante, né? Só depois de muita leitura e depois de de tempo, na verdade, que a gente vai percebendo que enfim, da importância dos nossos objetos, do tempo que a gente se dedica para transformar esses objetos considerados insignificantes em objetos científicos, né, como o próprio Bourdieu falava mesmo, no esforço que a gente faz para dar legitimidade para aquilo que a gente investiga, né, para dizer que se está na vida social, se tem pessoas que significam, que imprimem significados para aquelas práticas sociais, que dedicam uma parte significativa do seu dia, do seu tempo para vivenciá-las. Então é porque faz sentido. Se aquilo ali movimenta dinheiro, se aquilo ali cria uma certa estilística da existência, então é porque faz sentido, né, investigar. Então tudo que é humano sempre me interessou, né? Nada que é humano me é estranho, então o meu olhar sobre os assuntos humanos sempre foi um olhar de suspeita e um olhar, digamos, de curiosidade, de dizer assim, aquilo ali pode me dizer algo sobre os processos sociais, sobre o modo como a subjetividade se constitui. Então eu acho que é por isso que também que eu sempre compreendi, sempre tive clareza da importância do meu objeto de pesquisa nesse sentido, apesar de ser tomado, de me sentir muitas vezes constrangido em falar, às vezes constrangido até de escrever determinadas coisas do campo, né? Enfim, todo mundo sabe que convive comigo dos meus impasses, dos meus problemas com relação ao meu objeto de pesquisa, né? E eu também não queria dedicar esse vídeo para falar sobre isso. Mas assim, essa questão da ansiedade, ela tem me atrapalhado muito, né? Eu acho que é uma questão que me atrapalha, como eu já falei, desde as minhas relações interpessoais, a minha própria relação dentro da universidade, no processo de produção do conhecimento, em estar aqui gravando esse vídeo. Então isso é para a gente perceber que a gente precisa, assim, ao invés da gente funcionar como uma espécie de bússola moral para o outro, para dizer como é que o outro deve se conduzir frente a isso, a gente deve simplesmente... Eu cheguei num momento da minha vida que eu passei a aceitar que eu me constituí dessa forma, né? Não é me acomodar a isso, mas é entender que eu tenho uma forma de fala,
né? Ao invés de eu sempre me justificar, dizer que minha fala não é linear, que a minha fala é cheia de idas e vindas, que eu tenho um apego às digressões, né? Que minha fala às vezes é um pouco insegura, isso não quer dizer que eu não estudo, né? Mas é porque eu me identifico com essa forma de fala e de construção do pensamento, né? Então os discursos muito tudo é performance, mas os discursos muito performáticos no sentido de muito arrumados, muito elaborados, muito prontos antes mesmo de ensaiados, me incomodam bastante, né? Me incomodam bastante porque eu acho discursos muito desonestos. E eu acho que não traduzem aquilo que eu penso que deveria ser o ambiente universitário, né? Que seria um ambiente de troca, um ambiente de produção mesmo do conhecimento, não de reforço do ego, né? Então eu acho que é importante sim a gente pensar enquanto fala, eu acho que é importante sim a gente gaguejar, eu acho que é importante sim a gente sair um pouco desse lugar egocêntrico, né? Que a universidade também, nas suas múltiplas formas de captura, produz, né? E tentar produzir aquilo que a gente defende tanto, né? Que é uma pedagogia da autonomia, mas que está longe das nossas práticas dentro da universidade, dentro das nossas práticas com os nossos colegas. Porque me parece que como a gente só tem a fala e a escrita, a gente transforma aí, que é o nosso capital, nós das ciências humanas, de troca, de negociação, de performance. Então a gente se sente pessoalmente atingido quando alguém faz alguma crítica a um texto da gente, alguma fala. Eu sou uma dessas pessoas, né? Às vezes eu me sinto assim completamente humilhado quando alguém vem falar alguma coisa de um texto meu, porque ali tem sangue, tem suor, né? Tem trabalho, né? E eu fico imaginando assim, gente, quais são as minhas defesas que aparecem no meu texto, né? A gente tem que aprender, eu aprendi muito numa disciplina que eu fiz agora, recentemente com a professora Glória e a professora Irlis, né, depois de todo um processo assim muito penoso, né, assim de escrita e de compreender o que é que elas estavam dizendo, que a escrita é como a gente colocar algo no mundo e que a gente não coloca nada no mundo sem dor, né, que a gente escreve para se arriscar, né, que a gente se revela na escrita, que as nossas autodefesas elas aparecem quando a gente está escrevendo e quando a gente está falando. Então eu acho que a gente precisa se assumir. Eu acho que o ambiente universitário realmente deveria ser um ambiente pluriversitário nesse sentido, né? De a gente compreender que existem várias formas de escrita. Isso na prática mesmo, tá, gente? Sem muitas retóricas bonitas de dizer assim, várias formas de escrever, aceitamos, mas na hora que a gente escreve de uma maneira diferente, aí alguém vem para capturar a nossa escrita e a nossa fala. Né? Então eu acho que a ansiedade, as minhas ansiedades particularmente, elas se manifestam nesses contextos e eu acho que isso pode de alguma forma criar identificações em vocês que estão me escutando. Então eu acho que esses vídeos que eu venho produzindo é mais no sentido de desabafo mesmo, né? Eu não vou ficar muito apegado a formas, não tenho a pretensão de ser um youtuber, né? Mas assim, é mais trocar algumas ideias, é pensar alto. Muitas coisas que me tocam, que me tomam, que me habitam, eu queria compartilhar aqui com vocês pensando alto. Então, eu acho que é esse propósito, tá bom? Beijo.